Namastê! Boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Arrumar o microfone aqui para não ficar chiado no seu ouvido. Tudo bom com você? Como passou da semana? Você já sabe, né? Toda terça-feira às 20 horas eu estou por aqui. Agora com essa série de chá do conhecimento, onde nós vamos mostrando o que as ervas medicinais podem nos auxiliar na prevenção das doenças, até curando outras doenças, né? Então hoje eu vou falar de um assunto que está sendo muito comentado por aí, que infelizmente, né, é uma doença que vem aumentando bastante. No Brasil, nós já estamos com 6% das pessoas acima de 60 anos com essa doença. Essa mesma doença, ela está em quarto lugar em causas de morte nos Estados Unidos. E não é bom ficar com essa doença, não é bom ficar com nenhuma, né? Mas com essa em especial, é melhor não. E domingo eu conversava com os amigos, né? Porque sentou perto de naturopata, fitoterapeuta, nutricionista, a gente fica chata, né? Porque a gente começa a falar, come isso, come aquilo, não toma água, mastiga 38 vezes, faz não sei o que, faz não sei o que lá. A mastigação, ela trabalha esses músculos aqui, zigomáticos, aí ajuda na questão muscular dos olhos. A gente fica chato, não adianta. Mas por que a gente fica chato? Porque a gente só quer o seu bem. Aí um amigo falou assim para mim, mas eu vou morrer mesmo. Deixa eu comer o que eu quero. A questão não é eu vou morrer mesmo, porque é óbvio, todos nós vamos morrer. A questão é você ficar doente, meu amor, e começar a dar trabalho para os outros. É só isso. Entendeu? Se você for sozinho, então, não existe a possibilidade de ficar doente. Não tem quem vai cuidar de você. Então, é melhor fazer assim uma mudança de hábitos, readequar algumas coisas na sua alimentação, para que você morra igual um passarinho. Eu já fiz uns acordos aqui, que eu falei já com Deus. Falei, olha, por favor, na hora que eu for morrer, eu quero morrer dormindo na minha cama, não ao volante de um carro, na minha caminha. E também já combinamos a data que eu vou, com a idade que eu quero ir. Mas deixando o assunto de passagem de lado, vamos falar que doença que é essa? É o Alzheimer, gente. No campo da psicologia, das energias, quem tem Alzheimer ou quem contraiu o Alzheimer, primeiro que é uma predisposição genética, né? Ponto. Então, se já está na sua genética, já tem um complicômetro aí. Mas são pessoas que gostam de controlar tudo e todos. Gosta de falar o que é para você fazer na sua vida, gosta de falar com quem que você tem que ficar na sua vida ou deixar de ficar, ou seguir esta carreira ou seguir aquela carreira lá, ou vender o seu carro aqui ou fazer aquele lá, ou comprar aquele outro, ou olha, você não pode ter cachorro porque cachorro dá trabalho, gato dá trabalho. Então são pessoas tão controladoras que na sua existência, mesmo com a doença, elas querem o quê? Atenção para poder controlar. Porque o que é o Alzheimer? É a perda da memória recente. A pessoa lembra da infância, mas ela não lembra quem é um filho que vai ali na casa dela almoçar num domingo. Ela não lembra se ela já almoçou ou deixou de almoçar. Ela não lembra se ela já tomou banho. Algumas pessoas ficam agressivas. Outras ficam com alguns problemas à noite de insônia. Então, perde o sono e começa a mexer em coisas que fazem barulho. Eu e o meu umbigo vamos tomar sol, né? A existência sou apenas eu, não tem mais ninguém, eu não vejo mais ninguém, né? Não é por mal, obviamente, é uma doença, né? É um processo que a pessoa passa de memória.
Então veja bem, quando a gente vai fazer um atendimento, né? A gente obviamente faz uma ficha de anamnese. Você já foi em qualquer médico, você já passou por ele, ele vai lá fazer 200 milhões de perguntas para fazer uma análise, qual é o seu problema, para poder então remediar, dar os remédios. Então, o que a gente identifica com a pessoa que está com Alzheimer? Primeiro, falta da vitamina B12. Por que a B12, gente? Ela vem apenas nas carnes. Então, os vegetarianos, já por definição, eles já têm que fazer suplementação de B12. Alguns alimentos, pouquíssimos, têm a B12, mas olha, a B12 ela tem um nome difícil, metilcombalamina, tá? Então, tem que fazer reposição de metilcombalamina. Por quê? A falta do B12, ela começa a dar problemas na sua memória, que não é o Alzheimer, mas você começa a esquecer as coisas, né? Tanto assim, de tarefas que você precisa fazer, como os seus estudos, enfim, processos que você precisa fazer, vai começando a dar esta perda de memória, né? Então, suplementar com a B12. Ai, quanto que eu tomo então que eu vou mandar manipular? Tem que passar com o médico, tem que passar com o naturopata, tem que passar com o fitoterapeuta. Você tem que passar com um profissional que vai fazer uma análise do todo. O que eu tô passando aqui para vocês são conhecimentos. Nós vamos entrar daqui a pouquinho qual é a erva que tem trazido bons efeitos em relação ao Alzheimer, inclusive com estudos científicos, tá? Não sou eu que estou falando, não. São pesquisadores, médicos, cientistas, que fizeram lá o seu trabalho de pesquisa e eles trouxeram, então, essa informação desta erva que auxilia na regressão e na prevenção do Alzheimer. Então, o que é o Alzheimer? É uma perda da saúde neurológica, ok? Por quê? Falta um neurotransmissor que se chama acetilcolina. Agora nós vamos começar a falar uns nomes bonitos aqui, né? Acetilcolina. Muito bem. Então, quando a gente pede o exame para o paciente de sangue, um hemograma completo, que a gente quer ver lá a função do colesterol, como é que está o bom colesterol, o mau colesterol, né? Como é que está essa ação aí? A gente quer identificar o quê? A gente quer tirar o excesso de LDL. Por quê? O LDL em excesso, ele traz danos de oxidação. E aí, isso daí, assim, ó, ele leva o que precisa para o lugar que precisa, o que sobra ele joga para o fígado. Por isso que a gente tem que fazer sempre, de tempos em tempos, uma dieta detox, uma dieta de limpeza do fígado, para ajudar a eliminar esses excessos. As comidas para o fígado são as comidas amargas, e aí nós temos uma grande resistência com o amargo, porque nós nos acostumamos muito com o sabor do doce. Então a gente tem que usar o doce, o azedo, o salgado, o pungente, que é o forte. A gente tem que ter na nossa alimentação esses sabores. Muito bem. Aí quando a gente identifica, né, HDL, LDL e os outros tipos de colesterol, nós vamos conhecer o paciente por uma outra interpretação, não aquela interpretação clássica que você pega um hemograma completo, vai lá, olha os índices, as referências, tá bom ou não tá? Não, a gente vai abrindo esses exames e vai entendendo então como que o paciente está. Deixa eu só arrumar o microfone aqui, gente, que tá caindo, né? Como que o paciente está num todo. Muito bem. Então, a gente identifica esse LDL, quanto que ele está, como é que a gente vai trabalhar com ele para remover o excesso.
Não sou nutricionista e não invado a área dos colegas, mas lá na minha anamnese eu faço uma identificação do tipo de gordura trans que ele faz ingestão. Como que é a alimentação desse paciente? O que ele está acostumado a comer? E aí a gente sempre dá uma aumentada nas mufas, né? Quem que são as mufas? É o açaí, as castanhas, as sementes oleaginosas, o abacate, que tem uma gordura boa, não é para comer um abacate por dia também, mas assim, já tem uma gordura boa. Outro dia eu vi um post da pessoa falando que era para comer um abacate por noite. Gente, sem noção, abacate é extremamente pesado. Você vai comer um abacate à noite, você não vai dormir, porque aquilo lá vai ficar igual um boi vivo dentro da sua barriga. Então, tem que pensar um pouquinho, né? O que a gente tem que ingerir, como... Ainda dentro dessas mufas, a macadâmia, consumir a parte boa do colesterol do ovo. Hoje tem médicos famosos, credenciados, dizendo que a gente tem que consumir pelo menos 6 ovos por dia. E tudo isso a gente vai fazer então para inibir, olha só, um palavrão vou falar aqui, tá? Acetilcolinasterase. O que é esse abençoado nome? O que essa abençoada enzima faz? Ela é um neurotransmissor que vai comprometer a acetilcolina. E a acetilcolina é boa, tá? Então, a gente vai trabalhando aí com alguns medicamentos. Eu trabalho com medicamento natural. Então, eu trouxe uma erva, se chama erva botão. O nome científico dela, olha aqui, olha que bonita que ela tá grande. Deixa eu tentar pegar pertinho aqui, ó. Acho que deu para você ver. Vamos ver aqui, eu tenho um botãozinho fechado, ó. Dá para ver? Né? Então, o que essa enzima, o que essa planta faz? Desse botãozinho a gente faz extrato e das folhinhas novas a gente faz o chá. E esta ervinha, que é a erva botão, ela vai ajudar a trabalhar na recuperação da acetilcolina. Olha que legal. E tem muitas outras ervas também, gente, para ajudar aí na prevenção do Alzheimer. Então, o que é legal, né? Você se cuidar, fazer lá uma vez por mês, uma passagem, né, com um fitoterapeuta, faz um programa bimestral. O que a gente vai limpar agora? Vamos limpar o fígado? Vamos limpar os rins? Vamos fazer um hemograma completo, uma vez por ano, pelo menos, para dar uma geral, ver o que você precisa se alimentar, o que você precisa trabalhar, né? O que você precisa fazer de ingestão. Eu tô falando aqui de chás e de ervas, que é a minha praia, tá bom? Eu sempre falo o seguinte, vai para o nutricionista funcional. Vai para o nutricionista funcional para ver o que você precisa mudar na sua alimentação. O nome da erva botão científico, Eclipta prostata, tá bom? Eclipta prostata. Essa aqui já dá para você tomar um chazinho das folhas novas. Vai que você se depara com uma erva botão por aí, leva para casa. Vai lá, planta lá. Você vê, eu tenho em vaso, né? Porque eu tenho um quintalzinho pequenininho, que é quase uma floresta. Se eu tivesse um terreninho, eu ia fazer uma floresta amazônica, só de medicinais. Então tá aí, gente. Erva botão para vocês. Fica a dica de hoje. Vamos prevenir essa doença que maltrata, que judia não só do paciente, como da família. É um sofrimento, né? E vamos também entender como que nós estamos levando a nossa vida. Como que nós estamos olhando a nossa vida. O que a gente pretende na nossa vida em relação a nós, em relação ao nosso próximo, a nossa família, tá bom? Esse vídeo, ele fica lá no meu canal no YouTube, youtube.com/Margarete Bianchini. E lá tem uma série de ervas que você pode, de repente, começar a usar com o intuito da prevenção. Curas
tem que consultar um profissional. Sabe por quê? Isso é muito sério. Existem livros assim, ó, enormes da farmacopeia brasileira de ervas que dão efeitos colaterais com os remédios que você já está usando. Então precisa tomar cuidado com essa história. Diabetes alta, eu tomo o quê? Triglicérides alto, eu tomo o quê? Precisa ver o que você já está usando, né? Então, por exemplo, quem tem Parkinson não pode usar chá de unha de gato, não pode usar graviola. E eu vejo assim, essa cultura popular, ao mesmo tempo que ela é ótima, porque traz aí os raizeiros, os avós, bisavós, os nossos irmãos índios com conhecimento muito grande, mas a gente tem que lembrar que na cultura popular as pessoas só usavam as ervas. Não ia lá na farmácia, comprava as estatinas da vida e aí começava a tomar com um monte de chás. Dá efeito colateral, você pode prejudicar, tá bom? Fica aqui então com a minha dica do dia e até terça que vem. Namastê!